Jesus, aqui nessa terra, ele mostrou como podemos viver nele, para ele. Como seria possível isso sem agredir ninguém, mas também sem nunca ser firme no que fala? Ele disse que é necessário falar o que ouviu do Pai. E como que você ouviu do Pai se não está com o Pai? Daí a gente entende claramente que é necessário estar com o Pai, no convívio com o Pai, na comunhão com o Pai, para falar segundo o que o Pai fala. E isso é o Evangelho. Precisamos estar em comunhão com o Pai pela palavra, pelo Evangelho. Isso é, falando, lendo não somente em silêncio, mas falando para si mesmo. Porque quando falamos, nós temos um ouvido além desse. Esse é o externo, mas nós temos um ouvido interno que a gente vai ouvir a nós mesmos falando. E se estamos lendo a palavra de Deus, está havendo esse diálogo nosso com o Pai. O Pai nos falando por meio da sua palavra, que é o Santo Evangelho, a Escritura Sagrada. Daí devemos falar segundo o Pai falou. Não devemos interpretar e modificar a fala mediante a nossa interpretação e mediante o idioma em que estivermos nascido ou vivendo. Não. O que ele disse ontem é hoje, amanhã e sempre. Está escrito. Então devemos falar segundo o Pai falou. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Nesse caso era o Filho, que estava falando do Pai, sendo o Filho que é o Pai. A única forma de nós chegarmos ao Pai é pelo Filho. E a única forma de nós chegarmos ao Filho é pelo Pai. É o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Note bem que ele é os três, o Pai, o Filho e o Espírito. A palavra, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, pelo Pai, que é a palavra. Somos salvos e regenerados e feitos de novo pela palavra. A palavra nos faz de novo. Quando a gente ouve, recebe. A gente recebe a palavra e aí somos uma nova criatura, individualmente. Unida, somos uma nova criação, que significa o corpo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é um templo A, B, C ou D, não é. É pessoas, é Chico, João, Zé, Manuel, Paulo, Pedro, Tiago, Felipe, André, Malaquia, Matias,
Judas. São pessoas. E não templo de pau e pedra A, B, C e D. Não é. A igreja do rei é o corpo dele. E o corpo dele são pessoas unidas a ele, feita por ele. E só tem uma forma de ser feita por ele se for pela palavra. Pelo evangelho. Não tem como ser uma nova criatura se não for pela palavra. Pedro, ele fala disso no capítulo 1 e o verso 23 ele diz que sendo de novo gerado pela palavra. E Tiago também diz isso, que nós fomos gerados pela palavra. É Tiago 1,18. Não segundo a nossa vontade, mas pela vontade dele nós fomos gerados de novo pela palavra. O evangelho, a palavra de Jesus, nos gera de novo. E Paulo diz que nós somos uma nova criatura pela palavra, individualmente, nova criatura, reunido no corpo, nova criação. Esse corpo é a igreja, e a igreja são pessoas regeneradas que receberam o evangelho e crê no evangelho. O que é que o Pai diz que Jesus veio fazer aqui na Terra? Veio ser o mestre da história? O grande profeta? Nada disso. Ele veio salvar o pecador. Salvar. Como? Aí novamente o Pai fala como somos salvos do pecado. Eu ouço o evangelho e creio no evangelho, que diz que eu devia uma dívida impagável por mim. Eu não tinha condição de pagar. Então eu estava separado de Deus por esta dívida imensa, porque não havia condição para que eu pagasse. Ah, mas eu consigo pagar, como alguns vão dizer por aí, dizem por aí, que você faz, trabalha e paga. Isso não é trabalho nenhum que você fizesse ou fizer consegue pagar essa dívida. Primeiro que ela está paga. O preço justo está pago. Agora eu preciso conhecer o evangelho, que eu saberei dessa dívida que estava comigo, que foi contraída antes mesmo que eu nascesse. Quando eu fui gerado no ventre da minha mãe, eu contraí essa dívida junto com a minha gestação. E quando eu saí do ventre da minha mãe, já saí devendo. Se eu morresse pequeno, recém-nascido, o sangue e o pagamento que foi efetuado por mim me manteria
sal. Porque não depende do vaso em que eu fiquei na minha gestação, na minha geração. Não depende disso. Não interessa quem é o vaso. Quando eu estava no meu pai e programado para ser gerado e vir a esta terra, alguém já tinha pagado o preço por mim, por esta vida. E eu iria ouvir isso um dia desse, depois que eu saísse, fosse gerado, né? E estivesse em cima da terra, e ia crer ou não. Creio que ia receber. Eu ia receber ou não. Se eu não recebesse, o sacrifício e a dívida permanece impagável e o sacrifício inválido, porque eu não creio, eu não recebo e não considero isso. Mas eu creio, eu sei disso, mas não considero isso. Eu sou um hipócrita, porque se eu não considero isso, sei disso, recebi isso e não considero, eu sou um hipócrita. Não tem como escapar. Se eu sei, por que não considero? O que é que o Pai diz acerca disso? Ele diz: considerai-vos mortos. Para quê? Para o pecado. Se eu estou morto para algo, não tem como esse algo me contaminar. Seja o que for essa coisa para a qual estou morto, me considero morto. Não tem. Por quê? Porque eu estou morto. E o que é que o morto sente? Nada. Então eu tenho que me considerar morto para o pecado, em todas as esferas do pecado. Tenho que me considerar, porque alguém fez isso, pagou a minha dívida. E a dívida era impagável por mim, porque a exigência da dívida era a minha vida. Morrer. Mas eu, sem conhecer a Cristo, morri, mas não paguei a dívida. E se paguei, de que valor teve a morte? Você entende como é bem complicado essa situação em que as pessoas abandonaram e hoje não deixaram a poça de lama, tomam um banho, se banharam, mas voltam para a poça de lama. E não está fora da poça de lama porque você não saiu. Não é porque Cristo não fez. Fez. Mas você não recebeu. Não é que você não saiba, você sabe. Mas você não recebeu. O que era para você, você não recebeu. Sabe disso. Talvez não saiba claramente que é para você, que é seu. Talvez você não saiba disso claramente, mas é seu.
O presente é seu. Isso é a vida eterna. É sua. Você morreu com Cristo? Morri. Ressuscitou com Cristo? Ressuscitei. E quem não morreu? Precisa morrer. E quem não ressuscitou precisa ressuscitar para que Cristo viva. Do contrário, você vai ficar em cima da terra até partir de cima da terra, se enganando e sendo enganado, achando que da forma que você está, você vai entrar no reino de Deus. Mas não dá para entrar no reino de Deus porque existe um caminho, existe a porta e existe a verdade. Que verdade? A verdade acerca desse caminho e como está nesse caminho e como andar nesse caminho. É fácil. A Bíblia diz: conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Ele diz que é a verdade. E aí ele diz que é o caminho. Agora eu preciso conhecer. Como que eu conheço isso? Vá para o Evangelho. Leia o Evangelho e de preferência falando para você escutar. Porque assim você não se enganará ao ouvir o que você está falando. Não interprete o que você está lendo. Não, fale o que Deus está falando. Que é a Bíblia. Nós estamos na nova aliança, no Novo Testamento. Nós somos herdeiros. Todo aquele que recebe, que é o que significa crer. Crer é receber. Se você recebe, você está em Cristo. Não interessa o que as pessoas pensem ou digam. Agora, uma coisa é certa. Eu não posso estar dentro da poça de lama. Isso eu estou me referindo a pecados. Eu não posso estar no pecado e nem vivendo de acordo com o mundo. Não. Você vai entender o que Deus diz, que é o Pai. Ele diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Por quê? Porque o amor do Pai não está no mundo. Não está. Que mundo? O mundo secular que a gente vive. As empatias, a alegria, a festa, a embriaguez, a glutonaria, a fofoca, a televisão, a internet, essas coisas todas. Mas se você ama essas coisas, o amor do Pai não está em você, porque estas coisas é o atrativo da carne. A carne é quem se atrai por isso. Então, você vai ver claramente como está em Cristo e como viver em Cristo. Não dá para viver em Cristo no pecado. Por quê? Porque o pecado requer a morte do pecador. E Jesus morreu a nossa morte. Ele nos tirou. Mas como é que ele me tirou se eu continuo dentro da lama? Se eu estiver dentro da poça de lama, eu não fui tirado. Mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus nos atraiu e nos incluiu e nos fez morrer. E nós morremos com Ele. Essa é a saída. Por quê? Porque Ele é o caminho, Ele é a porta e Ele é a verdade. Então Ele nos tirou, Ele não vai tirar. É melhor você confiar e considerar que Jesus tirou você. E aí você vê com seus olhos a poça de lama e vê que ali não é o seu lugar. Não porque você é melhor ou pior do que as pessoas. Não é. É porque Deus, o seu Pai, o seu instrutor, o seu professor, o seu mestre, lhe disse isso. Ele disse que não dá para você estar dentro da poça de lama dizendo que está em Cristo sem considerar
Porque se você diz está em Cristo, você está fora da poça de lama. Porque Cristo tirou, ele entrou, se enlameou, mas tirou e tirou limpo. Mas eu estou aqui e não tenho condição de sair. Não, não é com você. Você foi tirado por Jesus. Creia que é receber o que Deus está dizendo. Ele diz que gerou você de novo. Você é gerado de novo. Ah, mas a igreja não sei o que, o pastor. Eu disse que é Jesus o Salvador do pecado. Eu disse porque Ele disse que é. Ele veio salvar-nos do pecado. Quando o anjo apareceu a Maria, a jovem, lá na cidade de Nazaré, na Galileia, ele disse para ela, o anjo disse, e porá o nome nele, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque está no futuro, salvará. É futuro daquela hora. Hoje não é mais ele salvará. Não, ele já salvou. Agora você ouve isso, crê nisso e garante isso, dizendo eu sou salvo. Daí você vê a lama, o mundo enlameado, cheio de lama. Mas ele diz que não é para amar o mundo e nem o que no mundo há, porque o amor do Pai não está nessas coisas. O amor do Pai está em você, derramado, é o Santo Espírito de Deus em você. Então, se você está vivendo fora da palavra, do que o papai diz, eu estou amaziada, eu estou amigado, eu estou assim, eu estou vivendo assim. Eu não casei, mas estou com uma pessoa. Legal, Deus sabe disso. Fale para ele que você não quer viver assim. Porque assim não é viver, assim é saber e não considerar. Mas não é isso que ele diz. Ele diz que é para saber e considerar o que você sabe. Isso é sabedoria. Glória a Deus.